Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde e Soluções na tela da Band no YouTube. As demais entrevistas todas disponíveis. Isso é uma grande consulta que eu faço aqui com os médicos, mas trazendo muito essa linguagem, essas dúvidas que eu tenho daqui, você tem daí. A gente troca uma ideia com os grandes especialistas de seus segmentos, de suas áreas. Por aqui, só grandes referências de suas áreas. É uma exigência do nosso núcleo aqui, que obviamente criou essa iniciativa do Saúde Soluções. E hoje eu recebo Dr. Rafael Vasconcelos, dermatologista, meu convidado de hoje, mais um grande profissional, mais uma referência do Sander Medical Center. Dr. Rafael Vasconcelos, um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, doutor? Obrigado pelo convite. Tá tudo ótimo. Hoje a gente vai falar de estética. De estética. Mas como tem sido trabalhado, mostrado, como as coisas evoluíram, doutor Rafael, impressionante, que é ótimo para você, né? A medicina, a tecnologia aliada à parte estética, para você que é dermatologista, tem evoluído demais, facilita seu trabalho, né? Facilita, né? Facilita o trabalho tanto no diagnóstico do que a gente quer tratar ali e no tratamento, né? Facilita pro paciente, não só pro médico quanto pro paciente, né? De ter um downtime, aquele período de recuperação fica mais confortável e mais rápido. Doutor Rafael, a gente estava batendo um papo aqui agora há pouco, antes de iniciar o programa, a gente estava conversando aqui, e eu perguntando ao doutor Rafael onde ele estudou, onde se formou. Então, foi estudar em Niterói, no Rio de Janeiro? Fui caçar Niterói. Era um sonho de infância, que eu sempre passei as férias, né? Criança do interior, ir para a praia, casa da tia com piscina. Então, desde moleque, eu queria morar em Niterói. Não sabia o que eu ia fazer, mas eu queria ir para Niterói. E foi para lá com quantos anos? Eu passei com 17 anos na universidade. Na universidade com 17 anos e já seguiu para Niterói, foi morar e estudar lá. Foi morar e estudar lá. Como é que foi a vida numa mudança? Você estava em qual cidade antes? Eu saí aos 12 anos de casa, fui morar em Viçosa, fiz o colégio da Universidade Federal de lá, o ensino médio. Aí do ensino médio eu fiz um ano de cursinho aqui em BH, no Extinto Elite, que hoje é o Bernoulli. Sim. E depois eu segui para Niterói. Então, foi com 17 mesmo. Com 17 anos. O Viçosa tem o melhor doce de leite do mundo mesmo ou é só Menino, propaganda? aquilo era em frente à minha escola. Mentira! É mesmo? 11 da manhã, aquele cheirinho em cima da gente. Você consumia? Quando a gente passava lá em bando, né? Que tanto de aluno, antes do almoço, morrendo de fome. Às vezes eles davam a gente, mas a gente era teste cego. Que maldade do pessoal do doce de leite Eles faziam teste com doce de leite, às vezes queriam experimentar uma formulação nova, aí eles pegavam a gente da escola. Aquele cheiro lá durante a aula. Aquilo era uma crueldade. Que coisa. Mas como é que foi a vida em Niterói, doutor Rafael? Foi uma descoberta, né, em todos os sentidos, né, assim. Eu fui pra lá, eu me achava um cara, eu tinha uma baixa autoestima, eu me achava um cara... Eu era gordinho, emagreci, não trabalhava. Quem vê você hoje não imagina que um dia você foi gordinho. Eu era gordinho, eu emagreci logo antes de ir pra lá. Emagreceu quantos quilos? 55. O quê? 55 quilos, mas já existia o balão naquela época? Você usou o balão intragástrico? Não. Doutor Bruno Sander? Eu fiz dieta, foi na base do medo de morrer. Eu comecei a ter crise de pânico. Crise de pânico? Crise de pânico. Pico hipertensivo, aí assustou a família toda. O que é essa crise de pânico? Conta pra gente, doutor Rafael. Eu comecei a ter um pico. Primeiro pico hipertensivo foi num churrasco de início de ano, terceiro ano, mais exatamente, um churrasco de reencontro da turma. Então, eu tive que parar num pronto atendimento no meio do churrasco. O professor me levou tudo, minha pressão 25, e lá vai pedrada. Meu Deus. Aí, beleza, passou. Uma semana depois eu tive de novo. Eu lembro direitinho. A gente tava se aprontando, que eu falo, eu e meus irmãos, nós morávamos em Viçosa. Eu tava no banho. No banho, comecei a ter daquela dor de cabeça insuportável. Insuportável de... vontade de arrancar o cabelo fora, sabe? Aí eu comecei a chamar minha irmã, eles tiveram que
abrir a porta do banheiro à força, quebrar a porta do banheiro, eu fui praticamente pelado para emergência de... Caramba, que história. Então, a partir daí veio desenvolvendo, foi desenvolvendo naquela época um medo de morrer. Que é aí que a gente estava conversando antes, no carnaval eu dormia de dia, mas à noite eu não dormia, que eu tinha medo de morrer. E deixava no celular a ligação rápida. Tipo, aquela que você aperta um número e já chama. Sim. Pro meu pai e pra minha mãe. Porque tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Aí foi que a minha irmã, voltando para Viçosa depois do carnaval, a gente procurou ajuda, cardiologista, psiquiatra, nutricionista, e foi. Aí foi tratar, foi emagrecer, emagreceu 55 quilos. 55 e automaticamente, com a ajuda nutricional, com a ajuda de um psicólogo e os médicos acompanhando tudo, aí você se livrou desse problema. Me livrei. É uma luta da crise de pânico, sim, mas a questão da vontade de comer é diário, né? Ainda existe? Ah, tem. Comer é bom demais, O que você gosta de comer mais? Doce. Assim? É mesmo? Doce, bobagem. Então, mas você pode ter alguma coisa por causa do doce de Viçosa. O cheiro. Rapaz, deve o doce de Viçosa é um perigo. Não posso abrir uma lata daquela, não. O que você gosta de comer de doce, assim? Chocolate, brigadeiro e pudim. Meu Deus! E depois eu vou te indicar um lugar que tem um pudim maravilhoso, é na estrada, indo para Cabo da Mata, que eu quero. que é muito bom. Assim, é que eu não gosto tanto de doce, não, mas o pudim lá é muito bom. Depois eu vou te explicar. É um posto de gasolina que vende, que é muito bom. Aliás, eu vou fazer o comercial deles aqui, chama Beira Rio. Melhor pudim que eu já comi na vida. De cozinheiro, Indo para Carmo da Mata, ali num posto, tá muito bom. Mas eu tô te perguntando tudo isso porque é curioso, né? Você falou da questão do peso, sim, né? De você eliminar 55 quilos. É uma força de vontade absurda, né? E aí você melhora a sua saúde consideravelmente, você entra para a área da medicina. E por que você escolheu a dermatologia? Eu entrei na faculdade focado em fazer cirurgia plástica. Eu ia ser cirurgião. E por que mudou? Porque eu não gostei de cirurgia. Eu entrei na residência de cirurgia, fui para São Paulo, passei na residência, mas eu não gostei. Não gostei, falei, não quero isso para minha vida. Muita gente, muito profissional lá, pelo menos foi no momento que eu estava, muito cirurgião lá com seus 55, 60 anos dando plantão. Falei, não quero isso para minha vida não, quero qualidade de vida. Aí eu larguei mão, vim para Belo Horizonte e aqui eu demorei para achar outra área que me interessasse. Foi bem na transição que começou a democratizar mais os procedimentos estéticos, que eu falei, cirurgia eu não quero, mas eu quero mexer com estética, né? Então eu falei, não, então vou fazer dermato porque abre um mundo de possibilidades. Eu, como médico, chega nas mãos dos médicos antes de qualquer outra profissão para a gente poder fazer os procedimentos. E foi dessa forma. Entrei, fiz pós-graduação, entrei em 2015, então foram 3 anos depois que eu me formei e terminei em 2018, mas já comecei a trabalhar na área durante. Então já tem mais de 5, 6, uns 7 anos que eu trabalho. Eu já quero inclusive entrar, eu gosto de conhecer um pouco dessas histórias, porque, de certa forma, o Dr. Rafael Vasconcelos é uma história de superação. Eliminar 55 quilos, as crises de pânico, buscar o conhecimento, estudar, se formar, se tornar uma grande referência na área, e eu já quero entrar nesses assuntos, porque a gente hoje praticamente, quando você abre as redes sociais, mas em especial o Instagram, por exemplo, procedimentos um atrás do outro sendo mostrados a todo momento. E aí tem todo tipo de médico ou não, tem uns aventureiros que passam por ali, enganam muita gente e tal. Porque hoje você falou da democratização, né, dos processos. Hoje, qual é o procedimento mais procurado por quem vai ao seu consultório, vai ao Sander Medical Center, procura o seu auxílio? No meu caso, o procedimento mais procurado é a remodelação de glúteo. Mas assim, de forma geral, é o Botox. Achei que você fosse falar um Botox. Remodulação ou remodelação? Remodelação de bumbum. De bumbum.
Caramba, olha só, eu pensei que ele fosse falar, porque um botoxinho aqui, preenchimento labial acolá, então, vamos entrar nisso daqui a pouco. Vamos falar, eu quero saber essa história, porque eu comecei a ficar interessado, porque eu pareço que eu tenho 2 gominhos de mexerica só, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Doutor Rafael, então daqui a pouco remodelação de glúteos, mas... Sim, sim. E aí, botox. Botox. Botox, como de forma geral, o Botox é o mais procurado hoje em dia. O Botox, ele funciona tanto para estética, ou ele auxilia em problemas de saúde também? Auxilia em problemas de saúde. Que você também faz esse procedimento? Faço. É a menor procura, mas eu faço. Para bruxismo, para enxaqueca, são os principais diagnósticos não estéticos que a gente faz. Então, daqui a pouco... Inclusive em mim eu faço para bruxismo. Então, eu quero daqui a pouco entrar na questão da estética, mas deixa eu primeiro pegar nessas questões de auxílio para bruxismo, para enxaqueca. Paralisia facial, às vezes tem de um lado um pouco de paralisia, a gente iguala do outro lado, paralisando um pouquinho também, mas para ficar mais simétrico. Sim. Quando a pessoa vê, outra pessoa vê de longe, o que está mais simétrico é mais bonito, mesmo que esteja... Subentende-se que é mais bonito porque está mais natural do que uma paralisia que deixa o rosto torto, sabe? Então a gente consegue tratar... Mas e a enxaqueca? O que o Botox tem em relação com a enxaqueca? A musculatura, músculo temporal, aqui, na lateral da cabeça. Entendi. E junto com o bruxismo, quando a gente vai fazer um tratamento de enxaqueca, fora todo o tratamento que o neurologista faz, há a indicação de fazer a toxina botulínica. Então, a gente pega a musculatura do músculo temporal aqui, vem todo, e também pega um pouco do masseter, que é o do bruxismo. Porque, às vezes, pela tensão do dia, mesma causa do bruxismo, aquela tensão à noite ali, você dorme fazendo aquela força, vai pressionando, aí você contrai aqui tudo. Sim. Aí dá a enxaqueca no outro dia. Vai pressionando a arcada e você, bom, quando você está dormindo, você não percebe. Não percebe. Mas isso, quando você acorda, gera uma dor de cabeça. Você pode imaginar que a pressão está alta, que o travesseiro é ruim e tal, mas o bruxismo é o problema, então. Isso. Às vezes tá tudo certo. É aquilo ali que tá te dando a dor de cabeça. Então, além da enxaqueca e do bruxismo, o que mais a paralisia, o olho, quando a pessoa tem estrabismo, aí já fica com o oftalmologista. Quando a pessoa tem estrabismo, né? Estrabismo, é isso mesmo. Aí o oftalmologista vai lá, pega uma musculatura em volta para paralisar aquele músculo que está puxando o olho para um lado. E o Botox vai auxiliando em tudo vai isso. Vai auxiliando isso. Rapaz, e a gente pensava até muito pouco tempo que era inclusive só no SUS. No SUS liberam Botox para isso. Opa, então peraí. Você que está assistindo, você sabia disso? Eu tenho quase certeza que não. Eu já fiz esse posto de saúde. Então, postos de saúde, o SUS já está liberando tratamento com Botox. Para esses casos específicos. Para esses casos específicos. O de estrabismo é o que mais sai. Tem ali, vai ter um relatório, obviamente, do oftalmologista do SUS fazendo a solicitação. Aí chega, demora aí 1 mês e pouco, mas aí chega para o oftalmologista aplicar. Interessante isso, pessoal. Tá vendo que eu digo que o Saúde Soluções, ele traz esse tipo de ajuda também, porque responde a muitas perguntas que você faz em casa, mas informa também. Eu não sabia que o Botox hoje é um procedimento que o SUS autoriza. Ótimo, você fazer impostos de saúde, mas atento também a quem vai fazer o procedimento, né, doutor Rafael? Que é importante estar nas mãos de um especialista. Tem que ter uma mãozinha ali leve, apuradinha, senão dá ruim, famoso. O resultado não por vezes. Se você pegar uma musculatura diferente, você vai ter um resultado completamente diferente. Dá para consertar quando erra? Botox não. E aí? Tem que esperar sair. Quanto tempo? No mínimo aí 3, 4 meses. 3, 4 meses. Existem algumas medicações off-label. Off-label é que não tem estudo, artigo, Anvisa liberou para isso. Mas existem algumas medicações que são feitas no consultório para tentar fazer com que, como é uma toxina, seja eliminada mais rapidamente. Então já existe essa possibilidade também. Existe, mas não aumenta muito. Assim, para quem está sofrendo com isso, 1 semana a menos, 2 a menos é muita coisa.
mas não é tanta diferença, não. Mas melhora um pouquinho. O doutor Rafael, me diz uma coisa: quem transpira demais, couro cabeludo, a face, as axilas, o Botox pode ser um auxiliar ou não é o Botox? Pode sim. Para quem não está querendo fazer cirurgia, a gente faz botox nas mãos, nos pés, nas axilas, no couro cabeludo. Até quando a gente faz esteticamente aqui na fronte, na testa, dá uma diminuição, né? Ele dá uma... Transpira menos na área? Isso, ele dá uma relaxada nas glândulas das regiões que transpira menos. Tanto de glândula sebácea também. Então fica menos oleoso. E você também faz a aplicação nas mãos, nos pés e nas axilas? Faço. E dói? Dói. Ai, papai, não brinca. Mas a gente tem anestesia antes. E tem a possibilidade de fazer com sedação também, que é uma das melhores então opções. tem anestesia antes de fazer o procedimento. No rosto também? No rosto, aí o paciente escolhe, porque a aplicação é muito rápida, né? Então ele tem a opção de chegar antes, 40 minutos antes, às vezes na corrida do dia a dia não consegue, mas se ele tiver esse tempo de chegar antes, pode passar o anestésico na aplicação, onde vai ser ali o furinho. Mas se chegar na hora é um procedimento muito, muito rápido, assim, entre a marcação e fazer tudo certinho, 20 minutinhos. Mas o ato em si é 5 minutinhos, para quem já tem prática. Né? Então Depois muito rapidinho, muito rapidinho. É muito rápido, mas a maioria deve optar pela anestesia, pelo menos no local ali, porque deve incomodar um pouco. A maioria opta por não. Por quê? Porque eles não querem chegar antes. Chegar uma hora antes. Quer chegar a fazer e ir embora. Só 20 minutinhos e tal. Depois eu quero te perguntar sobre preenchimento labial. Preenchimento labial. Calma que nós vamos falar do assunto que o Dr. Rafael Vasconcelos é especialista. Remodelação de glúteos. Ou seja, remodelar o seu bumbum. Nós vamos falar daqui a pouco, na volta do intervalo. Eu vou chamar um intervalo rápido, mas eu quero falar de preenchimento labial, eu quero falar de outros procedimentos que auxiliam tanto para a sua saúde quanto para a questão estética, embora o Dr. Rafael seja um dermatologista, lida mais com estética, mas nós vamos falar mais disso. E já prestamos um relevante serviço, informando a você que para alguns casos, como bruxismo, bruxismo, enxaqueca e tal, o SUS já libera o uso de Botox. Então, prestamos um relevante serviço nesse primeiro bloco. Mas, é um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta, aqui no Saúde Soluções. Dr. Rafael Vasconcelos, dermatologista do Sander Medical Center, é o nosso convidado nesta edição de hoje. E a gente volta já e segue esse papo aqui. Gente, vocês não entendem, vocês não estão entendendo como é que foi esse intervalo aqui. E aí, conversa com o Dr. Rafael Vasconcelos daqui, da colar, Hadri tá aqui batendo um papo comigo, Dr. Bruno Sander e tal. E eis que eu descubro que eu estou diante do queridinho das influenciadoras. Eis que eu descubro que o Dr. Rafael Vasconcelos é o queridinho, inclusive, de laboratórios que produzem os produtos que ele usa para fazer um monte de procedimentos que deixam as pessoas excepcionalmente melhores. Aí eu perguntei, tudo bem, doutor Rafael, se eu quiser aumentar o meu peitoral aqui, eu faço. Tudo bem, doutor Rafael, se eu quiser ficar com o braço, eu faço. Então, se eu quiser melhorar, colocar minha panturrilha igual a de um atleta, eu faço. Você está brincando comigo. Quer dizer que tudo isso eu consigo aumentar meu peitoral, eu consigo melhorar a panturrilha. Daqui a pouco nós vamos falar de remodelação de bumbum, calma. Tudo isso, doutor Rafael, é possível e é seguro? É seguro, muito seguro, tanto que eu já fiz em mim, né? Já fiz em mim, em familiar meu, mas a gente consegue transformar o corpo inteiro fazendo preenchimento nessas musculaturas. Claro que respeitando as devidas proporções, os limites de segurança, dá para transformar o corpo todo. Peitoral, trapézio, ombro, bíceps, tríceps, coxa, glúteo, abdômen, tanquinho, panturrilha. Abdômen tanquinho dá para fazer? Dá para fazer. Aqueles gominhos? É. Mas em quem tem um abdômen... Já quem tem uma camada de gordura, que o músculo tem que sobressair. Sim. Né? Então, quando a musculatura é um pouco mais
um pouco menor, né? Porque são vários quadradinhos ali, a gente precisa de ter um pouco menos de gordura na região para aparecer. É que senão a Senão você Marcela vai estava preencher aqui. e fica escondido. Uma Marcela estava aqui mais cedo, falou: senão você vai ficar fordo. Eu falei: o que seria fordo? É forte com gordo. Você fica com um abdômen cheio de gominho, mas ali com muita gordura não vai ficar um resultado muito legal. Não fica mas bacana. Eu não sabia. Então quer dizer que quem tem o ombro mais para dentro, o peitoral a gente consegue deixar ele mais aberto. Mais aberto. Abre aqui, faz esse contorninho da parte lateral. E tudo sem cirurgia, isso é só preenchimento. É preenchimento feito com cânula. Igual faz no rosto, só Sim. que outro tipo de cânula, tudo, mas é mais ou menos no mesmo raciocínio. A gente pega a cânula e vai distribuindo intramuscular, dentro do mão músculo levinha, ali, com cuidado. Mão levinha. Lá a gente faz com sedação, né? Então... É que lá no hospital, no Sunday Medical Center, que é um hospital dia, você tem condição de fazer uma sedação também. Exato. E nesse caso, as pessoas optam pela sedação, né? Muito, muito. E fica mais bonito. É mais seguro, tempo, mais confortável, Rafael? mais bonito. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu quero melhorar meu peitoral. Quero ficar com um ombro mais largo, um peito mais bonito. Ô, gente, não é peito igual mulher, mama, não. Peito mesmo, peitoral de homem. Mas quanto tempo dura um procedimento desse? O ato, né? O procedimento em si, 1h30, 2 horas. Que o paciente, fica eu e o paciente fazendo procedimento. E aí, depois que acabou o procedimento, o paciente acordou da sedação, levanta e vai embora. Levanta e vai embora, evitar, né, fazer esforço com aquela musculatura por 15 dias. Por 15 dias, tranquilo. Mais tranquilo. Sem esforço físico, aí Sem não pode esforço. Academia, não vai levantar peso tal. Exato, eu falo até não carregar mochila pesada, essas coisas é para evitar, porque o produto ele ainda está numa fase um pouco de gel. Ele vai solidificando lá dentro, mas não é solidificando virar uma placa, que são micropartículas. Então, essas partículas que são sólidas, ela vem num veículo que é o gel, senão a gente não conseguiria injetar, né? Fluido, meio fluido. E depois isso é reabsorvido pelo organismo. É aí que entra o período de não fazer esforço físico, para esse gel ser reabsorvido, Normalmente os pacientes que fazem, eles obedecem, né? Eles seguem rigorosamente o que pediu o doutor Rafael. Eu imagino, tem uns que, não, eu esqueci. Não, tem gente que não segue, não. A menor parte, mas eu sou um cara meio cri-cri nesse sentido, do pós. Você fica no pé do paciente. Eu fico em cima, vigio Instagram. Já teve paciente meu que foi pra balada, eu mandei mensagem, falei, tô de olho em você. Vigiando. Vigio. E a questão da panturrilha? Por exemplo, tem pessoas que a panturrilha praticamente inexiste. Você, antes de aplicar o preenchimento, você faz o desenho e mostra para o paciente como é que vai ficar? É assim ou tem outro método? Não eu desenho, eu limito a área da musculatura que eu vou fazer o preenchimento. Como vai ficar, qual vai ser o resultado final? Existe uma conversa sobre isso, uma expectativa, né? Sim. O que a grande parte da consulta, além de explicar o procedimento, falar das possíveis complicações, tudo é alinhar a expectativa com o paciente. Porque a gente está falando de estética, o paciente está chegando saudável, ele quer sair saudável e bonito. Então, naquela região. Mas é tratar bem isso da expectativa do que vai mudar. A panturrilha é uma musculatura um pouco mais limitada, né? Uma área pequena, tem várias faces recobrindo ali, então a gente não consegue chegar e fazer um tratamento de choque, apesar de que a maioria sair satisfeita. Ninguém quis fazer uma segunda sessão ou uma terceira sessão, com uma já estão satisfeitos. Mas quando eu descobri que você é o queridinho das influenciadoras, por que isso nasceu? As influenciadoras foram procurando os resultados, chamando a atenção. Exato. Aí mostra, uma vai falando para outra, e aí o doutor Rafael Vasconcelos virou a grande referência. Aconteceu naturalmente. Naturalmente. O resultado, até uma falou, doutor, você deu uma explodida agora, né? Eu falei, é verdade? Não tô sabendo, não. Não mas tava sabendo. Vai uma falando para outra. Às vezes mostra com um vídeo, uma foto na praia, na piscina. Elas gostam que coloquem foto delas, que elas trabalham com isso também, né? Sim. Então, falo lá as musas do Dr. Rafael, que elas gostam. Realmente é um trabalho muito bonito, né? Não tem problema nenhum. Isso, não tem problema nenhum. E aí uma vai falando com a outra e vai chegar. E aí a coisa explodiu. Quando, de repente, você se ligou
Virou uma referência mesmo. Aqui, tô virando. Tá no caminho, né? Tá que no é caminho. modesto, sabe, pessoal? Mas a informação que recebi é de que já é uma explosão e tal. Já teve algum caso, doutor Rafael, de algum procedimento que você fez e que o paciente arrependeu? Arrependeu, eu estou dizendo assim, não estou feliz, quero tirar. Dá para tirar? Não tive Porque que caso fica assim, tão não. bonito que ninguém deve achar que arrepender, poxa. É que aí que a gente entra com a questão da parcimônia, né? O alinhamento de expectativas, respeitar os limites de segurança e aos poucos. É um produto, ele é permanente. A gente vai conversar sobre esse produto já já, mas é um produto permanente que já é utilizado há mais de 80 anos. Então, muitos fazem confusão com outros produtos que são permanentes também, mas são proibidos de serem colocados no corpo humano. Este não, seguro, liberado pela Anvisa, já fiz em Muito mim. importante falar isso. Gente, liberado pela Anvisa, tá? O preenchimento é liberado pela Anvisa. O produto que é usado é liberado pela Anvisa. Liberado Coisa pela Anvisa. séria, isso. Não é coisa de bombadeira. As bombadeiras ficam colocando produto proibido. Mas se tratando de um produto que é permanente para retirada, não é um procedimento. Aí já vira uma cirurgia para retirada, né? Então a gente vai do menos para o mais, sempre, né? Em geral, o que que acontece? A recuperação do procedimento ela tem 3 fases. A primeira fase é de ficar inchado. Sim. Então periga o paciente gostar e quando desincha, aí xinga. Eu quero ficar igual estava quando estava inchado. Mas ele volta. Tem uma fase que ele retoma o crescimento e chega naquele ponto que a gente deixou ali no bloco. Ali da Sander, saiu do bloco, tá aquele tamanho, tá bonito, independente da região que a gente tratou. Ele volta nesse resultado, só que fica mais bonito. Aí, quando chega ao final da primeira fase, não sei se eu estou sendo confuso aqui. Não tá não. Mas na fase do decréscimo, que recuperou do edema, do inchaço, ela já fica assim, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Vira uma loucura no meu celular. É que aí pode passar do ponto, né? Aí pode passar do ponto. Que não é bom para você e nem para paciente. Eu tô tão interessado quanto paciente que fique lindo, perfeito. É verdade. Né? Porque é o meu nome que está em jogo. É a minha assinatura ali no bombom dela, ou na coxa, ou no peitoral do cara que vai fazer. E faço muito bombom de homem também. É isso que eu ia te perguntar, mas antes só a questão dos excessos. Por que, doutor Rafael, que a gente olha para algumas mulheres, na minha família, por exemplo, eu tenho uma tia por parte de pai e uma tia por parte de mãe, ou seja, não tem nenhuma ligação, que elas parecem ser a mesma pessoa, que elas fizeram tantos procedimentos no rosto que elas ficaram iguais. Mas é tanta coisa, já tudo acima de 65, batendo 70, mas tão esticada e elas estão iguais. Ou seja, elas não foram no mesmo médico, mas eu vi que ali tem excessos. É muito preenchimento labial, é muito. Passou do ponto. É um erro que as pessoas cometem e é importante a orientação do médico. Isso vem do imediatismo. Por quê? O procedimento que dá um resultado imediato é o preenchimento. Ponto. Só que não é só o preenchimento ele veio para repor a perda de gordura, de extremidades ósseas, que com a idade é normal, natural que isso aconteça, né? Então, chega no consultório, a pessoa que nunca fez procedimento chega lá com 60 anos. Não fez uma prevenção de um envelhecimento, porque envelhecer todo mundo vai, não tem como. A gente consegue retardar essa velocidade. Mas chega com 60 anos, nunca fez nada, tá tudo murchinho. O osso diminuiu, a gordura caiu, a pele ficou flácida. Não dá para tentar reverter isso de uma vez só com preenchimento. Então aí veio um termo, até pouco tempo atrás, estava sendo usado de padronização facial, né? De encher aquelas regiões com preenchimento para tentar esticar a pele, que o sinal do envelhecimento mais evidente é a pele flácida e caída. Então é como se fosse inflar um balão. E acaba fica todo mundo igual. Enche lá, vira uma cara de palhaço. De pillow face, que eles chamam, cara de travesseiro, de tão inchado. Tá parecendo mesmo. Mas não tratou, de fato, o que está provocando aquilo, que é a perda de colágeno, né, que é a falta de uma alimentação saudável. Fazer o bioestímulo é tratar a pele, não é só encher. Você tem que tratar a pele, porque se você trata na pele, ela vai voltando, né, até
respeitando os limites, claro, voltando e te dando a afeição que você tinha um pouco mais jovem. Você falou de tratar a pele, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não posso perder a oportunidade de perguntar agora. As mulheres se incomodam muito com a estria. A A estria é super celulite é estria, mas difícil. eu acho que é mais a estria incomoda mais. Tem como eliminar a estria? Não, tem como melhorar. Eliminar Melhorar. só a cirurgia, só cortando a pele. Ah, então para tirar a estria cortando a É pele. cortando a pele. Em Mas procedimentos não cirúrgicos, aí melhora melhora o o aspecto. aspecto disfarçando. Mas ela ali uma parte da pele onde rompeu internamente ali, aquela camada que tem colágeno, elastina, matriz, esse lá rompeu. E ali fez tipo uma fenda, igual tem uma fenda na terra, assim. E aqui não tem como mais. Só melhorar o aspecto, E o que você disfarçar. faz sobre a estria para você melhorar? A gente lesiona ela. Então, você pode lesionar ela com microagulhamento, aí infunde algumas medicações que vão estimular a recuperação daquela região, ou um laser de CO2. Que a base desses tratamentos que vai estimular a produção de colágeno é tudo machucar, lesionar. Claro que é uma lesão controlada, com pós que a gente sabe ali o espectro do pós, né, do que há de pior e o que há de mais leve no pós e esperar com que o seu corpo reaja. Então, a gente também não pode esperar a mesma recuperação de uma menina de 30 anos para uma senhora de 70. Não vai ter o mesmo resultado, Perfeito. mesmo fazendo o mesmo, exatamente igual ao procedimento, porque já está no organismo de 70 anos. As mulheres procuram os procedimentos no rosto. Daqui a pouco nós vamos falar dessa remodelação de glúteos. E agora a coxa também, as mulheres estão procurando muito. E o procedimento de panturrilha, o homem procura mais do que a mulher ou não? Muito mais. O homem procura mais, Muito pedindo mais. para colocar panturrilha. Eu acho que até hoje, de quem me procurou para panturrilha, de todo mundo que, até por curiosidade, só teve uma mulher. O resto é homem. E o que mais os homens têm procurado? Além do bumbum, nós vamos entrar daqui a pouco no próximo bloco. Peitoral, membro superior, peitoral e o membro superior. Tem um que a gente vai fazer até o fim do mês, e não definimos a data ainda, que nós vamos fazer peitoral, ombro, bíceps e tríceps. Que é bem magrinho. Aí também para levar aquela rotina, porque entre treinar para a saúde e treinar para resultado estético há um abismo, né? Isso. Para a saúde é aquela rotina, você tem que levar a sério, mas não precisa daquela mega, hiper, super dedicação, né? De suplementação e treino com personal, 2 horas treinando pesado, não precisa. Você precisa ali dos seus 40 minutos diariamente e levar uma alimentação saudável. Então, para pacientes que não conseguem ir super magrinho, não tem disposição também, não tem genética, disposição para ter aquele resultado, a gente consegue trazer isso de uma forma segura, com preenchimento que vai durar para o resto da vida e que ele não precise mudar toda a vida dele por conta de um resultado estético que ele queira. Quem faz o procedimento de preenchimento fica para o resto da vida? Esse preenchimento, sim, é definitivo. Mas mesmo a pessoa envelhecendo, a forma... A forma continua porque é intramuscular, é dentro do músculo. O músculo não tem o mesmo envelhecimento que a pele. Então, eu sempre faço em grupamentos musculares. Então, ele forma um arcabouço para o produto. Há uma reação lá também inflamatória que forma um arcabouço para o produto, mas ele não vai pesar a pele como se eu tivesse colocado embaixo da pele, entre o músculo e a pele. Então, a pele envelhece ali e tudo, mas o formato da musculatura continua. O que é bom. O que é ótimo. O que é ótimo para muita gente, porque é normal que as pessoas com o tempo elas vão se definhando, vão encolhendo. E essa questão, a gente, em algum momento que a gente conversou, que ele aumenta a hiperplasia muscular. Então, a tendência é que a musculatura, né, vai levemente atrofiando conforme a gente vai envelhecendo. Sim. Ele dá uma retardada nisso também, porque ele aumenta a hiperplasia muscular ao menor esforço possível. Ô, doutor Rafael, embora esse programa esteja no ar pela manhã, com muito cuidado eu posso te fazer uma pergunta. Tem homem que procura para preencher lá? Tem. Que? Tem.
É mesmo? Conte mais sobre isso. Olha, eu não faço esse procedimento, mas tem. Para a gente alargar um pouquinho, deixar mesmo. aumentar a circunferência. Mas continua funcionando, Funciona. normal, só que mais largo. Mais largo. Meu Deus! Em alguns casos, consegue... Eu tô chocado. Tô chocado. Consequentemente, É porque o músculo, aumentar o comprimento também. Aumentar o comprimento é muito difícil. Ah, tá, é mais difícil. É mais difícil, mas é ver uma consequência que a gente não espera e se explica, né? Apesar de eu não fazer em congressos, a gente vê isso. Mas consegue também, tanto a largura quanto o comprimento. Olha só, revelações, hein? O doutor Rafael Vasconcelos não faz, mas ele está explicando que... Vocês entenderam bem. Eu tentei ser o mais sutil possível, minha senhora, meu senhor. Está aí tomando café pela manhã. E você que está no YouTube, você assiste a hora que você bem entender. Mas você que está pela tela da Band, eu tentei ser o mais sutil possível. E convenhamos, estamos falando de saúde, poxa. Né? Então, hoje, autoestima é questão de saúde, né? Exatamente, entendeu? E assim, fala sério, né? Teve de homem agora que quando eu perguntei, até mexeu no sofá, seguramente, vou até tomar uma água aqui antes de chamar um intervalo, que essa aí foi boa. Eu vou chamar um intervalo e na volta, a gente vai para o último bloco com o Dr. Rafael Vasconcelos. Eu quero entender mais sobre a tal da remodelação do bumbum. Detalhe, não é só para mulher, não. Tem muito homem fazendo também. Será que o Hulk do Atlético fez, hein? Eu tô com essa dúvida. Eu vou perguntar isso um dia para ele na coletiva, mas não é da minha conta, viu, Hulk? Eu tô só perguntando daqui. Vamos falar disso daqui a pouco na volta do intervalo, pessoal. Dr. Rafael Vasconcelos, essa simpatia, grande referência ao queridinho, atenção, o queridinho das influenciadoras comigo aqui no Saúde Soluções. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Dr. Rafael Vasconcelos, aqui dermatologista, que é o médico hoje, que é uma grande referência na remodelação de glúteos. Nós já falamos aqui de outros procedimentos, nós estamos trazendo aqui, assim como todos os outros médicos que passaram por aqui, que passam por aqui, grandes referências em suas áreas. E eu quero falar exatamente de, se tornou uma referência por quê? Tem cuidados nos procedimentos. Tem coisas que são observadas no procedimento que ele vai explicar agora para te deixar mais seguro, mais segura na hora da escolha de um médico como o Dr. Rafael Vasconcelos. Então a gente volta com Saúde Soluções. Doutor Rafael, eu brinquei aqui sobre o procedimento que o homem faz, né, no seu órgão genital, que existe também a possibilidade de deixar ele mais largo e tal. As mulheres procurando a parte da estética do rosto, né, botox, enfim, isso também usado para saúde, para problemas de saúde, bruxismo, enxaqueca, etc. e tal. E aí a gente veio no preenchimento de aumento de peitoral, de bíceps, né, de panturrilha, e aí vamos entrar na questão do bumbum. A gente viu ao longo do tempo algumas pessoas que fizeram procedimentos e que os procedimentos deram errado. Então, por isso eu perguntei, doutor Rafael, é seguro? Por que você se tornou a grande referência hoje no Brasil, principalmente na remodelação de glúteo? O que você faz de diferente, tanto no uso de produtos quanto no procedimento? O que, por exemplo, a paciente que está, ou o paciente que está assistindo a gente, ele toma a decisão e procura o Sander Medical Center porque o Dr. Rafael Vasconcelos está lá. O que tem de diferente no procedimento e nos produtos usados? Eu acho que o primeiro passo você tem que levar a sério a sua profissão. Você está tratando de saúde, em primeiro lugar. Antes da estética, a gente está tratando de saúde. Aí vem os desdobramentos, saúde mental, etc. Mas vamos pular para a questão prática. Muito estudo. A estrutura que a gente que oferece lá na Sanda é uma estrutura de um bloco. Não é obrigatório utilizar o bloco. Mas o bloco é um ambiente limpo, estéril. Então, peraí. Então, você tem outros profissionais, não é o caso, que fazem em clínicas e fazem em qualquer lugar. Você tem o cuidado, mesmo não sendo obrigado, a fazer um bloco cirúrgico. Exato.
É um Porque lá- procedimento minimamente invasível, mas o bloco oferece Segurança para a o paciente. segurança. Tanto na estrutura, nunca precisamos utilizar, né? E Graças tomara a que nunca Deus. precise. Mas uma estrutura de urgência, de emergência, tem sempre um anestesista que ele vai fazer a sedação do paciente, que torna, diminuindo o tempo de procedimento, deixa o procedimento mais seguro, além do resultado ficar mais bonito também, né? Porque eu faço o que tem que ser feito no paciente, sem ter o desconforto dele dando pause no procedimento. E a presença do anestesista é uma segurança. Uma É bom para você, segurança uma segurança para o a mais, paciente. porque eles são especializados, né? Na urgência, em entubamento e tudo mais, nunca precisamos. Mas traz essa segurança sempre, sempre. É uma vida, né? Uma vida antes e uma vida depois utilizando o bloco com anestesista. Além da equipe, né? A equipe que está sempre me auxiliando, que minha mão fica ali. Mas isso é mais um fator que evita contaminação, complicações. Muitas complicações acontecem, doutor Rafael, por causa do uso de produtos de qualidade duvidosa, né? Que são produtos baratos, facilmente encontrados, médicos irresponsáveis, profissionais irresponsáveis, usam produtos que nem são liberados pela Anvisa e daí os problemas acontecem, essa falta de cuidado. Exatamente. A maior explicação para o assunto ser controverso em algumas áreas, a utilização do PMMA, é que não foi usado PMMA. O paciente foi enganado ou ele fingiu que foi enganado. O que é o PMMA? PMMA é o polimetilmetacrilato. Eles são micropartículas de plástico. Ele é um preenchimento plástico, não vira uma placa de plástico dentro do paciente, não vai sair escorregando pelo paciente, não vai provocar câncer, ele é inerte, ele não faz nada disso. Só que ele vai ficar ali, quietinho, dando volume e uma reação inflamatória que é bem-vinda para o resultado final do procedimento. É aquela parte que a gente falou depois do primeiro mês, que ele volta a tomar aquele formato, Sim. acomodando o produto. O que é completamente diferente de um silicone industrial de um hidrogel. Que são mais facilmente encontrados, muita gente qualquer usa. esquina, qualquer farmácia, qualquer fundo de quintal estão fazendo. Até alguns colegas médicos fazem, né? Não conheço, mas sei que existe, sei que tem. Então, um produto que é proibido, nunca foi utilizado para esse fim. Mas como é barato. É barato e dura para sempre. Então, é muito utilizado principalmente quando deseja um custo menor, né? Não quer... Eu acho que hoje em dia, com tanta informação, com a internet aí para tirar dúvida, Instagram, a gente tira dúvida super na boa vontade. Mas eu acho que ao fechar, fora a parte dos pacientes que se submeteram a isso por ignorância, por não saber mesmo, há uma grande parte que fecha os olhos, né? Que uma estrutura, tudo isso tem um custo, um material de qualidade. Hoje no Brasil são só 2 marcas que são autorizadas pela Anvisa a produzir. Antigamente tinha até farmácia de manipulação também. Tá? Mas utilizar um produto de qualidade, uma estrutura eficiente, ter um anestesista, ter 2 enfermeiras na sala. Tudo isso o paciente encontra no Sander Medical Center. Isso tudo a gente tem lá. Que é uma segurança, pessoal. Esse tipo de procedimento é como o doutor Rafael já disse, ele é pouco invasivo, mas está vendo o cuidado com o paciente? Então, se você vai ao Sander Medical Center, que é um hospital dia, procurar o Dr. Rafael para esse tipo de procedimento, você vai encontrar tudo isso, desde um produto de extrema qualidade, liberado pela Anvisa, porque convenhamos, doutor, gente, desculpa a expressão, sacana tem em todos os segmentos. Então o paciente chega no meu consultório, eu mostro uma caixa de um produto, eu vou usar em você esse aqui, mas depois que eu te cedei, como é que você vai saber? Então, a importância de você. Bom, doutor Rafael Vasconcelos, grande referência na área. Atende onde? Sander Medical Center. Nós estamos falando de um profissional que precisa ter muito cuidado com todo o histórico profissional dele. E nós estamos falando de uma instituição, que é o Sander Medical Center, que é uma referência em várias áreas, né?
Então, você oferece tudo isso no mesmo lugar, que é o cuidado com o paciente, acima de tudo, tanto na matéria-prima, quanto até na equipe que está fazendo o acompanhamento com você ali. E volta no primeiro ponto, né? Que é saúde. Então, a gente está tratando de estética, de autoestima, de remodelação corporal como um todo, que é o mesmo produto para fazer o peitoral, para fazer tudo. Salvaguardar as quantidades, né, para cada região, que também vai depender da avaliação, claro, mas é saúde. Não dá para brincar com isso, né? Claro que todo e qualquer procedimento, desde o botox, uma depilação a laser, tudo existe seus riscos, né? Mas é fazer certinho. Existe o certo e o errado, e então vamos fazer o certo sempre, né? A gente está aí para isso. O médico ele não faz o que ele quer fazer. Ele faz o que ele pode fazer, que está liberado, tem embasamento. Então, eu não chego, vou fazer isso porque eu quero, eu acho que não é. Eu só posso fazer o que está liberado na literatura. Então, eu não invento moda. E é exatamente isso. Por quê? Porque existe a saúde, né? Aí não é pintar o carro de uma cor diferente, não é pegar um produto de um supermercado. A gente tem que levar isso com a seriedade. E o segundo é a estética mesmo. Então, junta as duas coisas, é um trabalho muito bonito. É um trabalho muito bonito e é um trabalho que o resultado final dele tem muita relação com o talento, né? Sim. Em todas as áreas tem pessoas talentosas ou não. Você é muito talentoso e por isso se tornou uma grande referência. Eu queria falar exatamente da remodelação de glúteos. Quem não tem bunda nenhuma, desculpa, mas eu preciso falar desse jeito. Não tem bumbum, homem e mulher. Não tem uma mulher que quer ter bumbum e não tem, é reto. Dá para colocar um bumbum? Dá para colocar um bumbum. Não consigo uma Graciane Barbosa, né? Mas de certa forma é até bom, porque o dela é quase na nuca, né? Então, de certa forma, não é até chega, bom. Né? Se ela não chegar com isso na cabeça, eu consigo construir um bumbum para ela. Construir. Mesmo se for reto, não tem bunda nenhuma. Sim, consigo. Meu Deus, isso é incrível. Pode ser que eu precise de mais sessões, pode ser. Mas eu consigo trazer um bumbum para ela e muda a vida da pessoa. E o resultado, você consegue, por exemplo, existem casos em que, eu vou falar por enquanto de mulheres, tá? Que te procuram e dizem assim, doutor Rafael, eu quero essa bunda aqui. Tem. É mesmo? E você entrega exatamente o que ela está pedindo ou não necessariamente? Não. Próximo daquilo. A gente tem, eu falei assim, olha, eu consigo volumizar, consigo deixar mais arrebitadinho, mais redondinho, mas é a sua anatomia, é a sua musculatura. Né? Eu não tive nenhum caso de insatisfação, não. Nunca tive, Os resultados sempre expressivos. Isso não é, como é que fala? De falar que nunca teve, mas realmente nunca tive de insatisfação, não. Elas entendem que se quiserem maior, a gente precisa de uma nova sessão. Entendi. Porque a gente tem que respeitar a segurança. Então, mas em geral, 90% das pacientes com uma sessão eu consigo entregar o que elas querem, o que elas têm na cabeça. Ficam satisfeitas, felizes da vida e viram minhas amigas, que meses a fio mandando foto de vestido, de biquíni. E eu acho o máximo. É uma né? transformação. E é um resultado que elas ficam realmente. Fica, bumbum para mulher é um trem, né? Elas procuram, né? A beleza, o desenho, o resultado e tal. E também na coxa. Na coxa. Aquelas coxas musculosas e tal, dá para fazer aquilo Pode também? fazer definida musculosa. Aí a gente vai trabalhando. Desde um aumento de deixar mais grossa ou com aquelas marcas de músculo, como se tivesse malhado na academia. Isso tudo é quantidade dependente também. Então, se a paciente estiver disposta a fazer mais de uma sessão ou financeiramente, etc., vários âmbitos, né, de decidir pelo que nós vamos tentar construir no fim. A gente faz. Então, mas hoje a grande procura é para o bumbum mesmo. O bumbum é meu carro-chefe. Carro-chefe. Tá. E por causa exatamente desse trabalho, se tornou essa grande referência. Desde um procedimento de coxa, bumbum, peitoral, bíceps e tal, com a mesma segurança no procedimento lá no Sander Medical Center. Exato. Só faço no bloco.
Esse Muito procedimento bom, muito com bom. o PMMA só faço no bloco. É um produto definitivo. Então, não quero ter nenhum tipo de intercorrência, só faço um bloco com anestesista, com equipe, só dessa forma. Não tem negociação nesse sentido. Doutor Rafael, homens estão também fazendo preenchimento no glúteo, Então, aumentando o bumbum? bastante. Mas chega com a foto do Hulk e falam, eu quero igual? Já chegaram com a foto do Hulk. Sério? Com a foto do Hulk falando, dá pra fazer assim? Foto de blogueiro, assim. É mesmo? Esses blogueiros saradão, pé tudo grande, coxa grande, braço Fala, eu grande. quero ficar assim. Quer ficar assim. E o resultado é satisfatório? Os homens também têm procurado mais coxa ou bumbum para homem? E Mais panturrilha e bumbum. Panturrilha e bumbum. O peitoral tá crescendo agora. É questão do peitoral também. Tá crescendo porque agora abre, a demanda. Né? Abre, deixa grande, dá um aspecto de saudável, né? Naquele mirradinho, dá um aspecto de saúde. De imponência. Exato. E de dar Exato, de imponência, de masculinidade. Mas engraçado, esse aumento do bumbum, ele passou a ser um procedimento mais recente para homens ou isso já é uma coisa de muito tempo? Essa técnica já existe desde antes dos anos 2000. Foi criada pelo NACO lá nos anos 2000 e elas vêm sendo aprimoradas ao longo desse tempo. Mas tá democratizando os procedimentos estéticos aí. Foi desde quando eu formei, em 2012 e tudo. Não era assim. Não havia esse tanto de profissional fazendo, nem esse tanto de produtos à disposição dos pacientes, né? Era coisa de artista de novela. Quando você se ouvia falar em Botox, era um negócio que era R$5.000 lá nos anos 2005, 2007, caríssimo, só artista fazia. Aí veio ali uns anos 2012, 13, 14, o negócio veio democratizando, popularizando não, porque ainda não é baratíssimo. É um produto que ainda é custoso, que né? É custoso. Como é que você, eu não estou perguntando preço, mas, por exemplo, se um paciente chega e diz assim, doutor Rafael, eu quero peitoral, bíceps, não sei o quê, panturrilha. Como é que precifica isso? Pela quantidade e pelo grau de dificuldade. Por exemplo, você pega lá um rapaz que já tem um corpo que já está desenhadinho tudo, em tese você vai ter um pouco menos de trabalho. Então não é muita diferença não, mas vai pela quantidade, porque você vai ter que utilizar menos, que ele já está com o corpo desenhado, e você gasta-se menos tempo, influencia em tudo. É diferente você pegar uma paciente, né, sexo feminino, tá com o bumbum ali, já fez lipoenxertia. O que é lipoenxertia? Colocou gordura no bumbum. Aí tá com aquele bumbum que tem fibrose da cânula, cheio de celulite, tá assimétrico, que pode ficar, né, depois de colocar gordura. A absorção é diferente de um bumbum para o outro. Então você vai ter que corrigir aquilo. A gente vai seringuinha por seringuinha. É cansativo, porque cada seringa são 3 ml. Então você vai colocar ali 210 ml num bumbum, são 70 seringas. Então a gente vai fazendo uma por uma, olhando, trabalhinho de formiguinha. Ver onde está precisando colocar mais para fazer dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então isso é que vai aumentando o valor. Exatamente. Nem sempre a mesma paciente de 210 vai ser o mesmo valor da outra de 210. Porque isso influencia no tempo, na dificuldade, no tempo de bloco, tudo vai ser influenciado. Doutor Rafael Vasconcelos, dermatologista. Eu tinha muitas outras coisas para perguntar, mas muitas mesmo. Estou até olhando aqui. Tem muita coisa ainda para ser tratado, mas enfim, ele vai voltar, eu tenho certeza que sim. E a gente vai continuar falando disso, mas lembro sempre, Dr. Rafael Vasconcelos está no Sander Medical Center, com toda a segurança de um bloco cirúrgico, mesmo não sendo obrigado ao procedimento ser executado ali. E com produtos, todos eles liberados pela Anvisa. Bom que se diga isso. Doutor Rafael, foi um prazer imenso conhecer o queridinho das influenciadoras. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado, grande referência. E que bom tê-lo aqui e volte outras vezes, que temos muitas outras coisas para a gente falar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.
Bom, a gente fica por aqui. Fica por aqui, até a próxima semana. Os programas todos estão disponíveis no youtube.com/TV Band Minas. Se liguem sempre aqui no Saúde Soluções, que tem sempre alguma coisa que pode ser útil para você e para alguém da família. Até a próxima edição, pessoal. Tchau. A imunoterapia anterior, ela tinha um mecanismo de ação diferente. A imunoterapia hoje, para simplificar, o que ela faz é não agir diretamente nas células tumorais, mas estimular esse exército que nós temos, que é a nossa imunidade, e esse próprio exército estimulado que vai lá combater as células. Das células boas, saudáveis. As células, ela vai combater as células ruins, né? Então, você tem uma imunidade, você tem um exército enorme, linfócitos, tiócitos, etc. E esse exército estimulado, ele vai, aquela célula é ruim, vai lá e combate. É um outro tipo de imunoterapia relativamente recente.